Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, lá em Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos abrir nossa Bíblia lá, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. E depois nós vamos ler no capítulo 15 apenas o verso 18. Vamos ler lá em Mateus capítulo 12, Mateus 12, verso de número 36 e 37. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. A palavra de Deus, ela diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Agora Mateus 15, 18. Apenas o verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, meu Pai, e nós te pedimos, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor venha, ó Deus, testificar ao nosso coração acerca das verdades que a Tua palavra nos revela. E nós oramos, ó Deus, pedindo que essa palavra possa gerar mudança, transformação no nosso coração. Nós oramos repreendendo toda ação do maligno que tenta de alguma forma, Deus, bloquear, impedir que esta palavra seja assimilada em nosso coração. Nós repreendemos essa ação do maligno e abençoamos o Teu povo, a Tua congregação que ouve esta palavra, para que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, terem também os seus corações transformados por ela. No nome de Teu Filho é que oramos, amém e graças a Deus. Deixa eu dizer para você, querido, nessa noite eu quero pensar um pouco sobre essas palavras de Jesus. Essas são afirmações que Jesus faz, e o tema da minha palavra hoje para você, dessa pregação, é cuidando das nossas palavras. Eu acho você muito engraçado. Preste atenção, eu acho você muito engraçado. Você já reparou como a gente tem cuidado com tantas coisas? Você tem gato, tem gente que tem gato, e tem um cuidado com o bichano que não é brincadeira. Tem gente que tem pet, o dogzinho simpático, igual eu tenho lá em casa, o Clifford e outros tantos que tem por aí, e a gente tem um baita cuidado com aquele cãozinho, a gente dá banho, a gente passa perfume, a gente leva no veterinário, a gente acaba até gastando um dinheirinho a mais com aquilo que não deveria, mas a gente gasta. A gente tem cuidado com a roupa, a gente passa, lava, perfuma, deixa na máquina de molho. Você tem cuidado com tanta coisa, mas a coisa mais importante que você e eu precisamos de ter cuidado e atenção com ela, Jesus está dizendo aqui, são com as nossas palavras. As nossas palavras, elas são um meio de comunicação, elas são um meio de relacionamento que podem gerar vida, que podem gerar uma boa compreensão entre nós, mas elas também têm um poder terrível de machucar as pessoas. Na vida, há duas ciências que todo mundo deveria aprender. Uma é a ciência da palavra, e a outra, mais difícil de todas, é a ciência do silêncio. Os antigos costumavam dizer, e eu tenho até uma pregação sobre isso, que eu preguei há muitos anos atrás, talvez você não se lembre, cujo tema era: boca fechada, não entra mosquito. Então, quando você fica em silêncio, você não sabe o que falar, você vai ser mais prudente, você vai ser mais cuidadoso. Por quê? Porque as nossas palavras, elas sempre são um reflexo da nossa vida. As nossas palavras revelam aquilo que vai no nosso coração, revela a nossa conduta. As nossas palavras revelam os nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos. As nossas palavras, elas revelam aquilo que de fato habita nas camadas mais profundas da nossa alma. E o Senhor Jesus ilustra isso quando Ele diz assim: o que sai da boca vem do coração, e é isso o que contamina o homem. É isso que Jesus
Jesus está dizendo aí em Mateus 15, 18. O que ele está dizendo é que aquilo que está lá no poço do nosso coração, a qualquer hora vai subir para o balde da nossa boca, e nós vamos derramar isso no meio onde nós estamos. As nossas palavras revelam quem de fato nós somos. Por isso, se há alguma coisa que você e eu precisamos tomar cuidado, zelar, prestar atenção, são com as nossas palavras. Alguém disse com muita propriedade que uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo, não é falar em outras línguas, como muitos dizem por aí, mas é aprender a dominar a língua que já tem. Porque tem muitas pessoas que elas estão buscando essa graça e essa unção do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, tudo isso é bom, é válido, mas tão importante quanto isso é você e eu aprendermos a dominar a língua que nós possuímos, a cuidar das nossas palavras para que elas possam promover o bem, para que elas possam edificar a nossa casa, o nosso relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos. O nosso relacionamento na igreja pode ser melhorado quando nós cuidamos da nossa palavra. Nós precisamos cuidar das coisas certas, porque as nossas palavras revelam o nosso coração. Agora a pergunta que fica é: como devem ser as nossas palavras? Preste atenção, eu quero caminhar com você nessa noite um pouco nas Escrituras Sagradas, para ver aquilo que ela diz sobre como devem ser as minhas e as suas palavras. E como é que devem ser as nossas palavras? Então preste atenção. Em primeiro lugar, as nossas palavras devem ser determinadas. Preste atenção nisso. Nós não podemos ser indecisos, dúbios, nós não podemos ser oscilantes na palavra, nós não podemos dizer as coisas e depois ficar desdizendo a revelia. O Senhor Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 37, o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disto vem do maligno. Não existe coisa, queridos, mais repreensível do que dizer palavras cheias de elogio para uma pessoa, por exemplo. Escute isso, a gente vê isso acontecer demais, as pessoas abrindo a boca para poder elogiar as pessoas, mas no coração ela nutre por essa pessoa um sentimento de rejeição. As nossas palavras não podem ser dúbias. Nós precisamos ser determinados naquilo que nós falamos. As pessoas que elogiam os outros, mas no coração elas têm resistência, no coração elas têm grandes dificuldades com o seu próximo. Acerca dessas pessoas, o Salmo 55, no verso 21, diz o seguinte: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que você e eu precisamos ser determinados nas nossas palavras. Nós não podemos ser pessoas fingidas, de duas faces. A gente às vezes elogia a pessoa e por detrás fazem aqueles comentários mais depreciativos. Você e eu precisamos aprender a sermos pessoas determinadas nas nossas palavras. Se você disse, está dito. Se você não disse, então você vai dizer que não disse. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava estudando, comecei o meu curso na universidade, eu passei uma situação muito delicada, muito complicada. Eu estava muito irritado com a universidade, muito irritado. E me lembro que um dia, no horário do intervalo, nós saímos para tomar um café, um lanche, e aí vinha entrando um rapaz novo, e ele parou a mim e a um outro amigo meu, um outro pastor amigo meu, e ele perguntou assim: onde é que é a secretaria da universidade? Falou assim: a secretaria ali e tal. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque eu estou vindo do seminário da igreja batista e eu vou fazer o seminário aqui na igreja metodista e tal. E como é que é o seminário? Ah, irmão, para que ele perguntou isso para mim?
Ele perguntou para mim como é que era o seminário. E eu estava quicando de raiva com o seminário, porque o seminário estava naquele período da teologia da libertação, do Frei Beto e do Clodovis Boff, e aquele tudo deles era do pobre, era a teologia da América Latina, essa que o Lula defende do Foro de São Paulo. E aí eu disse assim, olha meu amigo, vou dizer uma coisa para você está entrando numa faculdade desafiadora, o povo aqui só ensina que o pobre vai para o céu, que é uma complicação. Olha, eu fosse você, pensava bem. Ele olhou espantado para mim, irmãos, e subiu a escada. Foi lá e então ele fez a inscrição dele. Então estava eu e um amigo meu e falamos juntos a mesma coisa. Ele perguntou para o outro falou a mesma coisa. Só que tinha um terceiro colega nosso, um outro pastor. Ele ouviu e não gostou. Escute só o que é uma palavra determinada. Ele não gostou. E aí ele subiu, sem que a gente visse, e falou para o diretor, falou assim, olha, o Robert e o outro fulano estão falando mal da universidade. Beleza, no outro dia, eu chego na faculdade, sou chamado pela diretoria. A diretoria se assentou comigo, meu amigo, falou assim, estou sabendo que você anda difamando essa casa dos profetas. Eu falei assim, como assim? Não, porque você falou isso e falou aquilo, é verdade. Na hora que eu ia falar, o meu amigo do lado, que estava comigo, que afirmou tudo, disse, não, eu não falei nada disso. Eu olhei para ele e falei, como você não falou nada disso? Nós dissemos isso mesmo. Eu falei que essa casa de profetas é uma casa que é tendenciosa, que essa casa de profeta é uma casa que está ensinando que o povo vai para o céu sem se arrepender do pecado. Essa casa de profeta precisa se converter. O diretor da universidade, irmãos, quase me engoliu, mas eu não mudei a minha palavra. Ele desceu o porrete em mim, lembro direitinho, mas bateu duro, mas eu resisti porque eu sustentei a minha palavra. Eu aprendi com a Bíblia que a minha palavra é sim, sim, não, não. E se eu disse errado, eu vou tomar couro, mas vou assumir. Mas se eu estiver certo também, serei um ferrolho, vou resistir até o último momento. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que as pessoas não têm nenhum tipo de determinação. Dizem uma coisa aqui e diz ali, falam um negócio aqui e já muda logo ali. As pessoas hoje, elas não cuidam mais das suas palavras. E é por isso que nós temos muita gente com problema no relacionamento. É por isso que nós temos muita gente com dificuldade em se relacionar, porque elas não são mais pessoas de caráter. Elas não são determinadas. Elas não cuidam das suas palavras. E é por isso que muitos relacionamentos adoecem, morrem e as pessoas ficam magoadas. Primeira coisa que você tem que entender sobre as palavras é que nós temos que ser determinados com a nossa palavra. Por isso, esses dias conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim, não, porque nessa situação, havia uma situação complicada, e ela disse, nessa situação, eu vou dizer para essa pessoa que nunca mais eu vou permitir que isso aconteça. Quando ela disse isso, eu disse assim, vou te ajudar. Não diga nunca mais. Porque uma vez eu disse nunca mais para uma pessoa, e Deus me salvou a pele, porque eu botei uma vírgula depois. Quando eu disse, nunca mais, enquanto eu for seu pastor, eu vou deixar você fazer isso, aí Deus me salvou, que aí eu coloquei uma vírgula assim, a não ser que Deus mude o meu coração. Irmãos, porque se eu não tivesse colocado isso, eu tinha me dado muito mal, porque Deus mudou meu coração em relação àquela pessoa, e se eu não tivesse dito isso, eu estava encrencado. Então, querido, cuide das suas palavras, seja uma pessoa determinada. Você acertou, mantenha-se firme. Você disse algo, e algo que foi infeliz, impróprio, inadequado, assuma! Às vezes a gente é infeliz, às vezes nós administramos mal nossa palavra, a gente diz o que não deveria, então vamos assumir, vamos abaixar a cabeça, assumir o erro, mudar de postura. A minha e a sua palavra precisa ser determinada, é a primeira coisa que Jesus ensina. Em segundo lugar, as nossas palavras devem ser verdadeiras. Veja, a mentira, você e eu sabemos, ela procede do diabo.
A mentira, ela é uma situação que devasta os relacionamentos. A mentira, ela tem arruinado a vida de muitas pessoas, tem destruído famílias. A mentira tem devastado o negócio de muitas pessoas que nós conhecemos. A mentira é uma desgraça. E Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então as minhas e as suas palavras precisam de ser verdadeiras. Não existe, querido, essa expressão de dizer assim, não, eu vou dizer uma mentirinha aqui só para ela não ficar nervosa. Não, eu vou dizer uma mentirinha aqui só para ele não ficar irritado. Toda mentira é do maligno, não vai promover o seu bem-estar, não vai promover o seu relacionamento com Deus, não vai te ajudar no relacionamento com o próximo, não vai favorecer a sua vida. No Salmo 12, no verso 2, Davi diz que os mentirosos, eles falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. A nossa palavra precisa de ser verdadeira, e mais ainda, Jesus advertindo sobre isso, e ele fala claramente nas Escrituras Sagradas, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E nós precisamos entender isso. A mentira produz consequências trágicas. A mentira na minha e na sua vida, ela vai promover uma condenação irremediável para toda a eternidade. Não existe brincadeira com esse negócio. Você e eu precisamos cuidar das nossas palavras, e um dos cuidados é nunca exercer o direito, porque nós temos o direito de mentir. Se existe um direito que você e eu temos, é o de mentir. Abra a mão dele, porque isso vai gerar uma consequência irremediável para a sua alma. Jesus disse que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Como deve ser a sua e a minha palavra? Determinada, verdadeira. Em terceiro lugar, as nossas palavras, a Bíblia diz, elas devem ser oportunas. É interessante que quando você abre a Bíblia, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 7, o autor de Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Que há tempo da gente falar e há tempo da gente ficar calado. Então, querido, nós erramos muito quando nós falamos de momento ou na hora inconveniente. Nós falhamos quando a nossa palavra é dita fora de hora e com a motivação errada. Você e eu precisamos aprender a cuidar das nossas palavras e a usar as nossas palavras de maneira oportuna. Precisamos estar atentos, não só sobre aquilo que a gente diz, mas também como a gente diz, porque isso é algo que tem causado muito problema nos relacionamentos. O modo de dizer, a forma de você falar é tão importante quanto o conteúdo daquilo que nós estamos dizendo. Às vezes você tem uma verdade para dizer, mas a forma como você coloca, a forma como você diz, ela machuca, ela fere, ela cria dificuldade, ela cria resistência no outro. Então muitas vezes nós falamos a coisa certa com a entonação de voz errada e nós acabamos por ferir a outra pessoa. Eu acho interessante porque eu tenho algumas pessoas aqui na igreja que são líderes, né? E graças a Deus por elas. E elas me amam muito. E às vezes surge uma situação na igreja com alguém, e aí eu falo assim, não, deixa que eu vou resolver, e eu vou chamar a pessoa e vou conversar e falar, mas ele e ela já me conhecem tanto, e sabe que tem preocupação, né? Já está rindo, né? Estou vendo. Já tem preocupação do modo como eu vou dizer. Aí eu falo, não, pastor, deixa que eu vou falar, porque eu vou assim, né, um jeitinho mais oportuno, porque, irmão, quando chega comigo, eu sento com a pessoa, falo, querido, eu te amo muito, mas não vai ter como caminhar desse jeito, está errado, está errado, e a pessoa às vezes fica ferida, mas nós temos que tomar cuidado, porque você e eu precisamos ter uma palavra oportuna. É tão
tão importante dizer a verdade, mas a verdade precisa ser dita também em amor. É possível você dizer a verdade com motivação errada, dizer a verdade para ferir, dizer a verdade para humilhar, dizer a verdade para envergonhar. Nós precisamos ter cuidado até na hora de dizer a verdade. As pessoas, quando ficam irritadas e elas estão cheias de razões, elas costumam dizer assim: não, eu vou te dizer umas verdades. É claro, é verdade aquilo que você vai dizer. Só que a forma como você vai dizer não vai ajudar o relacionamento, você pode ter certeza. Quando o sangue está fervendo na veia, quando a gente está com a cabeça a 1000 por hora, você vai dizer a verdade, mas vai dizer a verdade de um jeito que não vai promover a restauração do negócio. Provérbios, no capítulo 15, no verso 23, diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então preste atenção, existe tempo para todo propósito, e nós precisamos aprender a cuidar das nossas palavras, a usar as nossas palavras de maneira oportuna, de maneira que elas venham a promover o relacionamento. O apóstolo Paulo, ele é claro quando ele diz lá em Efésios 4,15, que nós devemos falar a verdade, mas ele diz assim: a verdade em amor. Em amor. Nossas palavras, nossas opiniões, nossas declarações, elas precisam não apenas estar cheias de verdades, mas elas precisam de ser oportunas e elas precisam de ser banhadas de amor e de cuidado. Então você e eu e todos nós, quando a gente estiver com o sangue quente na veia, como eles dizem, ou a cabeça fervendo, tome cuidado. Cuide bem das suas palavras, especialmente nessas horas, porque senão você vai usar a palavra de maneira que não é oportuna, e isso não vai promover o seu bem, nem o bem do ambiente onde você está. A Bíblia diz, e ela fala para nós, que há tempo para todo o propósito determinado. Então há momentos que o melhor é a gente ficar calado. Vai ser mais sábio, vai ser melhor para a sua vida, vai ser melhor para o momento. Eu tenho dentro de casa uma mulher muito inteligente e sábia. Ela já me conhece, e quando ela quer me dar algumas correções, porque ela me dá muitas correções, você pode ter certeza disso, ela repara bem a minha cara. Se ela perceber que eu estou meio chateado, meio agitado, ela não fala nada. Quando eu estou mais tranquilo, e aí, irmãos, até hoje, vou fazer 30 anos de casado, e eu vou confessar para você, quando ela fala assim: Robert e José, eu quero conversar com você, me dá um gelo na barriga. Porque quando ela fala Robert e José, o caso está feio para o meu lado. Aí eu já sinto um frio, falei, eu já penso comigo assim, o que eu fiz que ela não gostou? Mas quando ela fala assim, bem, eu preciso conversar com você, aí eu já vou mais tranquilo, aí o negócio está mais tranquilo para o meu lado. A gente precisa de ter sabedoria. Agora não adianta, quando o marido está nervoso, a esposa está vendo algo que ela quer, ela vai falar e vai dar errado. Espera o cara baixar o fogo, irmão. Se a mulher está agitada, maridão, não adianta você chegar lá e jogar todo aquele balde em cima dela. Vai ser um momento inoportuno, vai dar uma engasga-gato lá, vai ter uma discussão acalorada. Então espere o momento oportuno para que você possa falar aquilo que você quer dizer, para que de modo que você diga, possa promover o bem da sua casa e não atrapalhar o seu casamento. Você e eu precisamos cuidar das nossas palavras e precisamos usá-las de maneira oportuna. Em quarto lugar, a Bíblia diz que as nossas palavras devem ser diretas. Preste atenção nisso. Esse é um princípio inegociável para a manutenção da paz e do bom relacionamento entre as pessoas. O Senhor Jesus, Ele é conhecedor profundo da nossa alma,
E quanto a este assunto, ele não tem dúvida. Por isso que aqui em Mateus 18:15, Jesus diz assim: se o teu irmão, escute isso, você quer melhorar o seu relacionamento com as pessoas? Ouça o que Jesus está dizendo aqui. Se o teu irmão, Mateus 18:15, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se a nossa palavra, que Jesus está dizendo, é que aí em Mateus 18:15, Jesus está dizendo que você e eu precisamos ser pessoas, homens e mulheres, cujas palavras sejam diretas. O nosso problema hoje é que nós não somos diretos, nós ficamos rodeando. A pessoa faz alguma coisa, erra contra a gente, falha conosco, nos ofende, nos machuca. Em vez de nós sermos direto com a pessoa, a gente fica rodeando, falando dela, comunicando dela para cerca dos outros, mas a gente nunca chama a pessoa diretamente para uma conversa no particular, para resolver o problema. Se a nossa palavra não for direta com essa pessoa que falhou comigo, que falhou com você, que falhou com a gente, se nós não formos até essa pessoa e pedirmos a ela uma conversa em particular, sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir um corredor largo para todo tipo de contenda, para todo tipo de calúnia, para todo tipo de conversa inadequada, para todo tipo de fofoca. Quando nós falamos diretamente e em particular com essa pessoa, nós evitamos de jogar um contra o outro. O que Jesus está dizendo é que você e eu precisamos cuidar das nossas palavras, e as nossas palavras precisam de ser diretas. É por isso que nós temos tanta gente aí com um problema de maledicência, gerando discórdia, divisão no ambiente onde está, porque a gente não consegue, a gente não tem coragem de ser direto com a pessoa. A pessoa errou com você, te aborreceu, te entristeceu, chame ela para uma conversa em particular. Você vai dizer verdades, mas as verdades que você tem que dizer precisam estar cercadas também de oportunidade e de cuidado e de amor. Porque dizer a verdade para machucar o outro não vai resolver a vida dele, não vai resolver a vida dela. Então, se você quer ter bons relacionamentos, seja uma pessoa direta. Aprenda isso. Não adianta você ficar falando aquilo que está te aborrecendo, te entristecendo, te machucando com os outros. Trate com quem criou a situação com você, mas trate de maneira direta, transparente, particular. Não chama a galera toda, a torcida do Atlético e a do Flamengo, para poder conversar com ela. É você e ela sozinhos, com muito cuidado, com muita atenção. Se a gente fizer isso, a gente vai melhorar os nossos relacionamentos, a gente vai resolver muita encrenca na vida da gente. Em quinto lugar e último, as nossas palavras, elas devem ser dosadas. Queridos, nós precisamos policiar a nossa língua e colocar guardas na porta dos nossos lábios. Provérbios, no capítulo de número 10, no verso 19, ele diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Preste atenção, muita gente tem sido exagerada na hora de dizer as coisas. Outras pessoas, elas não sabem usar, por exemplo, um tom suave e amável quando ela vai dizer alguma coisa com alguém. E aí elas conversam com dureza e elas exortam as pessoas sem nenhum tipo de amor. A língua de algumas pessoas, elas mordem mais do que os seus dentes. Então, tome cuidado. Tome cuidado com as suas palavras. As suas palavras precisam de ser dosadas. Lá em Colossenses 4:6, a palavra de Deus diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Bom, isso aí coloca a gente num aperto, hein?
as vossas palavras sejam sempre agradáveis. Irmãos, sejamos honestos. Você e eu, quantas vezes somos pessoas desagradáveis? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui desagradável, infelizmente, por causa da forma ou do jeito que eu estava dizendo. Perdi a forma. E olha só, Paulo continua dizendo, a vossa palavra, Colossenses 4,6, seja sempre agradável. E aí ele diz assim, temperada com sal. Irmãos, o tempero é tão importante, não é? E você sabe o valor do tempero, sabe quando? Eu espero que não aconteça com você tão cedo. A gente sabe o valor do tempero quando a gente adoece e tem que ir para o hospital. E que eles tiram todo o tempero da nossa comida. Aí você começa a comer aquela comida, meia sem gosto. Aí você vai, mas por que? Não, porque é bom para a sua saúde. O tempero faz toda a diferença. A gente estava falando hoje sobre tempero. Tiago, eu, José, conversando, o Adalto, conversando. Aí falou assim, não, aqui na cidade tem um camarada, olha eu fazendo propaganda 0800 para ele, hein? Aqui na cidade tem um camarada que faz um pernil de porco imbatível. Lá no bar do Cezinha, ele vende um pernil lá, que é um negócio imbatível. Por quê? A mão, o tempero do cara. E diz que ele deixa o troço lá muito tempo e olha, é gente que compra dele, que não é brincadeira, final de ano, se você não reservar o troço com um mês de antecedência, você não tem, porque o cara achou a mão no tempero e no jeito de fazer. O tempero é fundamental na comida. E Paulo diz assim, seja sempre a vossa palavra agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele está falando de responder a cada um. Ah, irmão, se a minha palavra fosse mais temperada dentro de casa, eu tinha evitado muita crise. Se a palavra da minha mulher fosse mais temperada dentro de casa, ela tinha evitado muita dificuldade. Se a sua palavra for mais temperada dentro de casa, no relacionamento profissional, a gente evita muita encrenca. O problema é que a gente é muito duro. O problema é que a gente tem a boca muito dura. Essa expressão boca dura é dos antigos, quando eles tinham que domar os burros e mulas, que não aceitavam o comando do freio. E antigamente, não hoje. Os caras que criam mula e burro, acho que são chamados de muleiros, é isso mesmo, né? Muleiros. Mas antigamente o meu avô, quando queria ensinar o trato para a mula, ou o cavalo, ou o jumento, ou o burro, e o animal, botava-se o freio dele, ele não aceitava aquele comando que você dá quando você monta nele de levinho, para virar para a direita ou para a esquerda. Meu avô então pegava, eu me lembro disso, vi isso muitas vezes na fazenda, meu avô pegava então, botava todo o arreio no animal, botava o freio no animal e puxava o freio e amarrava o freio, de maneira que a cabeça do animal ficava quase junto na sela, e ele soltava no terreiro e saía batendo, com chicote, pá, pá, o bicho saía rodando, pá, 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 pá. Depois ele pegava, mudava o outro para o outro lado e saía batendo, o bicho saía desesperado rodando pelo quintal, depois ele soltava, e aí ele pegava e montava de novo. Eu vi isso muitas vezes, montava, irmãos, era impressionante, ele montava, e aí ele dava um toquinho na mula, ele dava um toquinho para a direita, ela virava na hora, dava um toquinho para a esquerda, ela voltava na hora, acabou, aprendeu. Mas sabe como é que aprendeu? Pelo sofrimento. Você e eu não precisamos aprender assim. Você sabe quando você aprende pelo sofrimento? Há muitos casais que acabam com o casamento, porque não tem uma palavra temperada um com o outro. Aí acaba aquele casamento, sofre barbaridade, arrebenta a casa, arrebenta a família, aí vai para um segundo casamento. Fala assim, agora eu aprendi. Mas precisava disso? Não. A palavra de Deus diz que você e eu precisamos ter palavras dosadas. A nossa palavra não pode ser nem sem gosto e nem salgada demais.
porque tudo que é salgado demais não é legal. Eu já contei aqui, mas eu me lembro que quando eu casei, a Lu foi cozinhar lá em casa. Primeiro feijão que ela fez, irmão, pensa num homem que ama comer arroz com feijão, sou eu. Pode não ter mais nada, mas tem arroz com feijão, eu amo arroz com feijão. Ela foi fazer o feijão e aí ela errou na mão, salgou demais. Quando eu meti aqui, botei feijão, comi, botei aqui, nossa, tá salgado demais, estava difícil de comer. Ela falou assim, e aí, bem, tá bom? Nossa, irmãos, naquele momento eu falei assim, tá bom, bem, tá bom. Como é que eu ia falar com ela que estava salgado demais? O primeiro feijão que ela fez para mim. Primeiro feijão. Mas aí, quando você não tem a dosagem certa, me lembro também que uma vez eu adoeci, e ela foi cuidar de mim, sabe aquelas bobiças que homem tem? Ela foi cuidar de mim. Ela falou assim, bem, você quer que eu faça assim para você uma sopinha, uma coisinha mais leve? Eu caí na bobeira, não tive a palavra dosada. Aí eu falei assim, não, bem, esse negócio de sopa, só quem sabe fazer para mim é minha mãe. Rapaz, essa mulher me disse o seguinte, então vai lá pedir a sua mãe que faça para você, e saiu brava. Eu falei, nossa, eu tinha que ter dosado a minha palavra. Dosado. Quando a gente tem uma palavra como essa, dosada, bem pesada, cuidadosa, nós vamos então, irmãos, construir relacionamentos bons. Nós precisamos avaliar as nossas palavras, tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Será que a sua palavra tem sido um instrumento de bênção? Na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no trabalho, ou tem sido uma palavra de maldição que tem criado tumulto, dificuldade? Como tem sido a sua palavra? Você tem cuidado da sua palavra? Porque você cuida tão bem, como eu disse, do gato, do cachorro, da roupa, mas será que você cuida tão bem das suas palavras? No Salmo 19, verso 14, eu quero terminar com ele, o salmista diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja a oração que o salmista faz, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Porque se as suas palavras forem agradáveis a Deus, com certeza ela não vai ferir ninguém que está do seu lado. E para a gente orar, eu quero que você se lembre de uma coisa. Você pode não lembrar nada dessa mensagem. Eu acho que vai lembrar porque está gravado. Mas se você não lembrar de nada dessa mensagem, se lembre dessa última coisa que eu quero te dizer. Quem fala com a cabeça quente, vai ter que pedir perdão com a cabeça fria. Lembre-se disso. Quem fala com a cabeça quente vai ter que pedir perdão com a cabeça fria. Cuidado com as suas palavras. Eu poderia ter usado aqui outros textos que você conhece, como aquele de Provérbios que diz que no poder das palavras estão a vida e a morte. Quem a bem a utiliza, do seu fruto comerá. O nosso problema não são os outros. Nós somos especialistas em atribuir dificuldade para o outro. O nosso maior desafio é reconhecer que nós, eu, você, é que precisamos rever e cuidar bem das nossas palavras. Porque quando a gente faz isso, tudo melhora ao nosso redor, irmãos. Tudo melhora ao nosso redor. Cuide bem das suas palavras. Cuide bem delas. Diga para quem está do seu lado assim, ó, cuide bem das suas palavras. Cuide bem. Olha, depois que você libera essa palavra,
Alguém já disse, você já ouviu, com certeza você já leu num livro, eu li isso num livro que eu vou te falar agora. Dizem que um monge queria ensinar para o discípulo o valor das palavras. Lembra dessa história? E aí ele pensou, como é que eu vou ensinar para o meu discípulo a importância das palavras? Ele não teve dúvida. Ele pediu que o discípulo dele subisse no alto do monte e levasse um travesseiro de pena. E quando chegou lá em cima no monte, ele falou assim, olha, agora você vai abrir esse travesseiro, rasgar e deixa o vento levar as penas. Aí o cara fez, o vento passou, levou pena. Falou, bom, agora você tem uma missão. A sua missão é catar todas essas penas que o vento espalhou. O discípulo ficou doido, falou, como? Não tem como recuperar tudo, essas penas voaram, arrumaram, não tem como. Aí o monge disse, assim são as suas palavras. Depois que você disse, recuperá-las é impossível. Então cuide das suas palavras. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Todos nós, sem exceção, precisamos melhorar no cuidado com as nossas palavras, irmãos. Isso serve para todos nós, para todos nós. Vamos orar então? Feche os seus olhos e pensa um pouquinho aí no seu coração, se você tem cuidado bem das suas palavras. Pense um pouco aí se você não está precisando de pedir perdão a Deus e a alguém que você talvez precise chamar no particular para conversar, para rever a trajetória. Vamos falar com Deus, vamos pedir perdão a Deus pelas nossas palavras que foram liberadas sem cuidado. Vamos. Pai querido, nós nessa noite queremos apresentar ao Senhor o nosso coração. Ó Deus, eu reconheço que muitas vezes não fui cuidadoso com as minhas palavras, não cuidei bem delas. Quantas vezes eu tropecei, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu machuquei as pessoas que, inclusive, eu mais amava, com palavras duras, insensíveis. Senhor, nós viemos aqui nessa noite para pedir perdão a Ti, pelos pecados que temos cometido, ó Deus, com as nossas palavras. Ó Deus, perdoa a nossa transgressão. Ajuda cada um de nós que estamos aqui, homens, mulheres, rapazes e moças. Ajuda-nos a sermos pessoas cuidadosas com as nossas palavras, de maneira que ao abrirmos os nossos lábios, as pessoas possam encontrar na nossa palavra encorajamento, que elas possam encontrar em nós, ó Deus, algo semelhante a um bom medicamento que vai promover a melhora da vida dela. Ajuda-nos a ter palavras que vão edificar, promover a unidade, que vão promover a proximidade. E perdoa pelas vezes que falamos e pelas nossas palavras terem sido tão duras, ainda que verdadeiras. Nós afastamos de nós pessoas que são importantes. Perdoa o nosso pecado. Quantos de nós, ó Deus, precisamos melhorar muito no lidar e no trato com as nossas palavras? Nós estamos pedindo ao Senhor que possa nos ajudar, que possa o Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo, tratar o nosso coração, de maneira que o Senhor, tendo nas mãos o nosso coração, o Senhor também tenha
o domínio e o controle da nossa língua. O Senhor disse na tua palavra que daquilo que o coração está cheio, é justamente sobre isso que a nossa língua vai falar, elaborar. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor nessa noite que possa encher os nossos corações com a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo. Que o nosso coração seja pleno do Teu Espírito. Que haja no nosso coração disposição de rever as coisas. Um coração mais sensível à Tua direção e à Tua voz. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua ajuda e pedindo perdão pelos nossos pecados também. Em nome de Jesus. Amém.